Mamileiros e mamiletes, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Woman to Watch 2025. Começar agradecendo a Regina Augusto, que faz esse evento acontecer já há algum tempo, com muito empenho. Venho conversando com a Regina e adoro como ela guarda as coisas que a gente fala e depois cria oportunidade para a gente conversar. Obrigada por colocar essa mesa sobre conflito aqui, Regina. Com pessoas que nem enfrentam tantos conflitos assim, né, gente? Bom, o Mamilos começou como um podcast há 10 anos atrás. Sim, na época que era mato. E há cerca de 4 anos, a gente criou um braço do Mamilos, que é a Milos Consultoria, para tratar justamente de diálogo e conflito. Porque depois de 10 anos mediando conversas de peito aberto, se na sociedade existe intolerância e dificuldade, por que não haveria nas empresas, não é mesmo, pessoal? Então, as diferenças de idade, de visão de mundo, e principalmente com o trabalho muito árduo que a gente tem feito com a inclusão da diversidade, aumentaram esses conflitos. E que bom que eles aumentaram, porque era isso mesmo que a gente estava procurando quando colocou olhares diferentes dentro da empresa. O Mamilos tem trabalhado com a Milos nessas conversas de peito aberto também dentro das companhias e organizações, mediando os conflitos. E eu trouxe 3 pessoas aqui hoje com a oportunidade de conversar sobre isso. Bom, quando a gente fala de conflito, eu sempre está muito na minha cabeça a conversa que... Obrigada, papel, que legal. Tá muito na minha cabeça, muito fresco ainda, as conversas que eu tive com o William Ury, que é o fundador da Escola de Mediação de Conflito de Harvard, e ele me falou uma palavra que eu estou muito apaixonada, porque em tempos difíceis a gente costuma ficar pessimista, e ele está sempre falando com um sorriso no rosto. Eu falei, você é otimista? Ele falou, eu sou possibilista. E eu acho que quando a gente está falando de conflito, a gente está falando de possibilidades. Então, eu queria começar trazendo um pouco aqui para a Gabi. Gabi, você está na frente de um conglomerado de informação, de comunicação de pessoas. E, muitas vezes, para acontecer a sinergia, quando esse pessoal se junta, tem fusão, tem demissão, tem reorganização de cargo. Como nessa tarefa você utiliza a oportunidade dessas reformulações para enfrentar conflitos, para se desafiar a novas conversas? Bom, gente, é um prazer estar aqui. Um prazer te conhecer pessoalmente. Não sabia que tinha 10 anos de Mamilos. Gabi, sabia que eu trabalhei na Publicis? Não conta para ninguém. Quem sabe você volta a trabalhar na Publicis. Opa! Acho que a primeira coisa é sobre... Eu concordo totalmente, né, sobre a gente olhar possibilidade. Eu acho que quando eu cheguei na Publicis, eu tinha um mandato de transformação, porque eu acho que a primeira coisa é a gente entender que a transformação é o novo contexto, né? As mudanças estão acontecendo muito rápido. No grupo Publicis, as mudanças já tinham começado, principalmente fora do Brasil. E eu acho que a grande coisa, a gente tem que dar contexto para as pessoas, né? Então, as pessoas sabiam que essa transformação ia acontecer, e é difícil a gente ter conversas difíceis, né? Mas eu acho que é super importante as pessoas entenderem o que você está construindo, para onde você está indo. As pessoas vêm trabalhar, primeiro, com pessoas. Segundo, as pessoas vêm pelos sonhos, pelas possibilidades, né, como você estava falando no começo. E a verdade é que a gente tem que ter muito respeito pelas pessoas que estão ali. A transformação exige mudanças de cadeira, e as mudanças são do perfil correto no lugar correto. Eu digo que todo mundo acorda todo dia para dar o melhor de si. E quem chegou numa cadeira específica, talvez naquele contexto anterior, ela fizesse sentido. Então, acho que o meu trabalho de gestora é muito olhar qual é o contexto, explicar o contexto, deixar isso muito transparente. Acho que a gente usa muito da comunicação
a gente criou, por exemplo, nesse tempo, o Papo Aberto, que é com toda a organização. As pessoas precisam saber para onde elas estão indo e por quê. E eu acho que quando você tem que tomar uma decisão difícil de tirar uma pessoa de uma cadeira, eu acho que a gente tem que entender que tem uma outra pessoa daquele lado, né? Que não é um funcionário, que não é uma pessoa que está na cadeira, é uma pessoa. Então, ela tem que entender, primeiro, não pode ser surpresa, segundo, ela tem que entender o contexto e por que aquilo está acontecendo. E eu acho que, mais do que tudo, a gente tem que ter respeito, entender que essa mudança vai afetar a vida dela, o dia a dia dela. Então, eu acho que é ter muito cuidado com o como. E entender também que, tudo bem, pode ser que essa pessoa nunca mais te olhe na cara, vai fazer, isso também é parte. E eu acho que, então, tem a pessoa que normalmente está impactada e tem o contexto e as outras, porque, no fim, as mudanças trazem insegurança. E por isso que eu digo que a gente tem que comunicar muito. Por que estamos fazendo isso? Para onde estamos indo? Quais são os perfis importantes aqui? Qual é a atitude que a gente quer? E eu acho que fazer com que as pessoas entendam que a transformação é o contexto em que a gente está inserido. Sabe, o caos vai ser no caos mesmo. Exato. Acho que tem um pouco disso, né? Eu vou trazer alguns estereótipos aqui para a gente falar de recorte de gênero, porque quando a gente está falando de conflito, a maioria das mulheres foi educada para não criar conflito. E a gente foi muito criada para ser apaziguadora. Quando a gente chega em posição de liderança, só tem conflito, né? Não tem outra coisa a ser feita. E aí, Raquel, junto a isso, tem o nosso desejo de acertar. A gente quer muito acertar. Até porque ainda temos aqui na nossa memória muito recente que mulher tem uma chance só. Se ela errar, vai ficar muito mais difícil, não só para ela, mas ela pode fechar portas para outras. Um pouco pesado, né? E aí, eu queria conversar com você um pouquinho sobre feedback. Eu escuto muitas mulheres relatando o seguinte tipo de problema. Eu pego muita coisa para fazer quando eu deveria mandar voltar e fazer de novo. Mas aí eu já estou ali mesmo, eu vou fazer mais rápido, eu vou fazer do jeito que eu preciso, e aí o feedback vai ficando sempre para depois. Por falta de tempo, ela não está na Disney, não é por isso que ela não está dando feedback. Mas ela acaba pegando o trabalho que, muitas vezes, alguém da equipe deveria estar fazendo para que ela pudesse desempenhar uma posição de liderança, principalmente fazendo as conversas de networking, e ela está operando, ela está trabalhando, muitas vezes, para fugir do conflito que é um feedback. Como que a gente faz para ter essa conversa difícil, apontar falhas no trabalho que estava... né, que precisa ser melhorado, com esse desejo todo que a gente tem de acertar e a dificuldade hoje que a gente tem de encontrar as palavras certas para fazer isso? Pergunta do milhão, né? Estamos aqui para resolver esse probleminha. Eu tenho claramente a resposta, vão sair todos aqui com a solução dos problemas, inclusive eu sou perfeita, tenho todas as conversas. Claro que não, né, gente? Esse tema é um tema que não é só para as mulheres, na verdade, é um tema de conversa nos corredores, mas... Bom, vou começar dando a resposta teórica e depois vou falar também um pouco da minha experiência, né? Eu estou no Grupo Heineken, sou responsável pelo RH da operação aqui no Brasil, que é uma operação bem grande para o grupo, e também sou Head Global de diversidade. Então, fale de conversas difíceis, esse momento é um momento de bastante conversas difíceis. Mas acho que a primeira coisa é a gente tentar criar um ambiente de segurança psicológica para que essas conversas possam acontecer. E a confiança, o ambiente seguro, não é uma coisa que a gente constrói de uma hora para outra, a gente pode destruir de uma hora para outra, mas para construir leva tempo, leva consistência. Esse é um dos pilares que, inclusive, a gente vem trabalhando no Grupo Heineken. Vocês podem ter ouvido falar já da diretoria de felicidade. A Rê, que estava falando aqui agora há pouco, é uma das nossas parceiras que nos ajuda nessa jornada. A gente começou falando, né, dos pilares da ciência da felicidade. O ano passado a gente trabalhou bastante segurança psicológica e esse ano a gente entende que, já que a gente trabalhou a base de segurança psicológica, a gente vai
forçar um pouco mais as conversas sobre feedback, etc. Então, não é que você acorda e consegue dar um feedback, consegue receber um feedback. A gente entende que tem que ter um contexto para isso. Então, a intencionalidade de construir esse ambiente, acho que é uma coisa que é muito importante, de novo, é descolado de gênero essa resposta, né? Falando mais especificamente, né, do estereótipo mais feminino e tal, eu vejo duas coisas, né? Ou a mulher que não quer falar, ou a que está lá em cima e parece que fala demais porque adotou o estereótipo masculino e bota o whatever na mesa, né? Então, acho que a gente tem que achar o lugar que casa com a gente. Eu sou uma pessoa mais extrovertida, sempre fui. Se eu, de repente, me calar, é porque tem alguma coisa errada comigo. Se uma pessoa é uma pessoa mais introvertida, ela levantar a voz, não tem a ver com ela. Então, acho que a pessoa tem que se encontrar, tem que encontrar a sua verdade, como se comunicar dentro da sua verdade. Não tem um perfil certo, não tem uma resposta certa. Mas eu sempre brinco com o meu time assim, a gente tem que colocar na sua máscara de oxigênio primeiro. Provavelmente, a pessoa que está dentro do ambiente de trabalho, pegando toda a tarefa para si e não falando não, está fazendo a mesma coisa em casa, está fazendo a mesma coisa em outros ambientes. Então, acho que a gente tem que assumir essa responsabilidade de colocar os limites para que a gente possa ter uma vida saudável, equilibrada, etc. Agora, eu vou falar como eu faço, né? Eu tenho aprendido ainda hoje a ter conversas de carreira, a ter conversas de feedback com os meus gestores, com as pessoas da minha equipe. E, recentemente, eu tive uma que eu estava procrastinando. Porque eu sabia que era difícil. E aí, né, quais são as técnicas que eu estou usando comigo mesma? Né? Primeiro, tentar fazer de tudo para mentalizar numa bolha azul que aquela conversa difícil não vai ser uma conversa difícil. Como que eu visualizo essa conversa sendo a melhor conversa possível? Uma conversa desafiadora, uma conversa para a qual eu preciso me preparar, eu tenho que entender qual que é o meu interlocutor, mas por que a gente já entra achando que vai ser ruim? Aí não tem como ser bom. Claro que você tem que estar muito preparada se é uma conversa que precisa dos elementos certos, mas vamos imaginar o que precisa para essa conversa ser boa. Então, acho que pensar quem está do outro lado, se preparar. Eu tenho usado muito o ChatGPT para ensaiar. Então, antes eu não gostava de me preparar, achava que ia ficar mecânico, mas não, eu falo, olha, essa pessoa que eu vou falar, ela tem essa e essas características. Eu quero passar essa e essa mensagem. Me ajude a colocar de uma forma. Aí vem aquele negócio, eu falo, não, está muito fraco, eu quero ser um pouco mais incisiva. E entrar nessas conversas mais preparadas tem me ajudado. E aí, para mim, uma mensagem assim final, né, falando de feedback, de poder passar os recados, que eu também estou melhorando, porque eu sempre achei que eu era muito dona da minha vida e agora eu percebi. Conversa de aumento salarial, conversa de promoção, conversa de escopo, pessoal, são poucos os chefes, as empresas que vão, de fato, ver que você está fazendo esse trabalho lindo e abençoado e pegando todas as tarefas. Vão falar, olha aqui, Raquel, aqui está o seu reconhecimento. Então, se a gente não fizer, ninguém vai fazer por nós, salvo raríssimas exceções. Bom, quando a gente dá feedback, tem uma coisa que é muito interessante, que é a gente se prepara, escolhe bem a palavra, mas se é um feedback duro, o outro vai ficar desconfortável e a gente tem que sustentar o desconforto. Você está falando uma coisa dura para a pessoa, ela não vai sair sorrindo. Ela pode ficar brava, ela pode chorar. E aí eu acho que tem uma coisa, nossa, mas eu escolhi as palavras certas, do jeito certo, e ainda assim ela não gostou. É meio isso mesmo, tem que sustentar um pouquinho. Mas, sabe, eu já fiz muitos trabalhos de change management, né? E aí o pessoal falava, então, daí a gente vai comunicar, sei lá, o fechamento desta fábrica e temos que fazer de uma forma positiva. Gente, não tem jeito positivo de falar que você está fechando uma fábrica. Tem jeito respeitoso, tem amortecedores que você pode colocar. Agora, você vai comunicar uma pessoa que ela está sendo desligada, é uma conversa difícil, mas por mais que ela esteja preparada. Você não vai transformar aquilo em algo bom. Veja agora, pelo lado positivo, você pode arrumar algo melhor. Não é hora de ter essa conversa. Boa. Agora, você pode ter uma conversa difícil, respeitosa, construtiva, e no final, como você falou, no final a pessoa pode não querer olhar para a sua cara nunca mais, mas tenha a paz que você fez o seu melhor, saiu de um lugar bom, considerou que tinha um ser humano do outro lado, não lavou as mãos dessa responsabilidade. E você só consegue controlar o seu lado da equação, né? Você não consegue controlar o outro também. Então. Boa. Florence, vem para a conversa. A gente está recebendo uma geração nova de pessoas dentro das empresas que, dessa mesa aqui, foram criados bem diferente da gente, né? Na mesa anterior, a gente estava falando sobre eles não querem mais
ser trainee de grandes empresas, falo mesmo. Meu chefe falou, eu não gostei, eu falo mesmo. E aí está difícil para a gente lidar com essas transformações, porque tem uma diferença geracional muito grande e faz parte de quem já está na empresa há mais tempo ajudar na conversa difícil de respeitar ao mesmo tempo que você está criando resiliência para esse grupo que está chegando. Como é que a gente propõe essa conversa difícil? Resiliente, mais abusivo, mais resiliente, tem diferença? Bom, primeiro, bom dia. A gente esqueceu de fazer a autodescrição. Boa. Vamos lá, comece, por favor. Eu sou a Flor, sou uma mulher branca, de cabelos claros. Hoje, milagrosamente, estou de cabelos soltos, então já recebi vários feedbacks. Estou com uma camisa preta, uma saia clara com detalhe vermelho e sapatos pretos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Quando a gente fala da nova geração, o que essa nova geração exige da gente como liderança é escutativa, né, clareza e propósito. Por quê? Porque quando eles chegam nos ambientes de trabalho, eles têm uma expectativa legítima de encontrar ambientes mais saudáveis, lideranças mais humanas e trabalhos com significados, né? E eu acho que isso é um avanço tremendo do meu momento quando eu entrei no mercado de trabalho. Eu não tinha essa consciência, né? Eu estava ali para trabalhar, para produzir, para crescer. Eu ainda não tinha essa consciência do ambiente de trabalho, do papel do trabalho e dessa liderança humanizada, do impacto que ela poderia ter na minha vida. No entanto, esse mundo idealizado, né, ele entra em choque com o dia a dia, porque o nosso dia a dia é cheio de frustração, tem as derrotas, né, tem as conquistas que a gente tem os embates, tem as divergências, tem os pontos de opinião divergentes. E eu acho que aqui nós temos uma missão com essa liderança que está, né, com essa juventude, com os novos líderes que daqui a pouco estão se formando, da gente capacitá-los e prepará-los para enfrentar essas conversas difíceis, os desafios do dia a dia. Eu tenho praticado algo que tem sido muito transformador para mim, que tem trazido muito aprendizado para mim. É que sempre que eu estou com as lideranças e com com as pessoas do meu time mais jovens, eu tento sair do lugar do julgamento e ir para o lugar do entendimento, né? Eu acho que isso favorece muito o diálogo, isso abre muita perspectiva. Além disso, eu concordo muito com a Raquel, eu acho que a gente tem que estar sempre oferecendo a segurança psicológica, né? O feedback consistente e o propósito claro. Quando a gente oferece um ambiente onde o erro ele potencializa o aprendizado, então você está ali fomentando a cultura do aprendizado o tempo todo. Quando você coloca a conversa difícil como uma oportunidade de crescimento e não como uma punição, e quando você fala o porquê de tudo aquilo, eu acho que as coisas ficam mais fluidas, né? Eu acho que a gente começar a desafiar com responsabilidade, mas, ao mesmo tempo, com acolhimento, a gente vai construindo um ambiente mais potente e um ambiente onde a gente prospera mais. Você falou duas coisas muito interessantes. A primeira, eu me lembrei de aprender muito sobre resiliência com diplomatas. Ele falou assim, a diplomacia só erra. Ela erra centenas de vezes. E o dia que ela acerta, resolve o problema. Mas, para isso acontecer, são 100 erros de negociação. E você vai ver só quando dá certo. Então, tem que tentar muito mesmo. E a segunda coisa que você falou que acho que é muito importante para a gente sair daqui, que é escutar, né? Eu acho que conversas difíceis, a gente pensa muito em falar, mas, na verdade, aprender a escutar é essencial. A gente, enquanto está ouvindo, já está reformulando a resposta. Então, não está ouvindo muito. E tem uma coisa que eu tenho aprendido muito, tanto nas minhas conversas pessoais, quanto nas minhas conversas difíceis, profissionais, elas têm que estar livres de emoções, né? Eu acho que quanto mais a gente deixar a poeira baixar, eu acho que toda vez que a gente tem muita emoção envolvida, se tem tristeza, se tem raiva, se tem frustração, quem fala por nós
na conversa é a raiva, quem fala por nós é a frustração, quem fala por nós é o sentimento. Então, eu acho que ela deixa de ser uma conversa mais racional para ir para uma conversa mais emocional, que geralmente ela não acaba bem, né? Então, essa escuta ela é fundamental e o controle das nossas emoções também ela é fundamental para a gente ter uma conversa que ela cabe bem, né? É um pouquinho menos passional, né? Não é sobre mim, nem sempre é. E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês três, porque o papo está bom, mas o tempo é curto. Eu queria que vocês contassem uma conversa difícil e a lição que vocês aprenderam com ela. Começa, por favor, Gabi. Olha, eu acho que a gente... eu até escrevi isso na minha mensagem quando eu estava falando com a Regina. Acho que a gente tem conversas difíceis sobre dinheiro. Eu estou casada há, acho que 25 anos, não sei, namoro mais de 30. E com meu marido, a gente combinou o dinheiro, como vai ser, quem paga o quê, quem é responsável por o quê. E eu tive uma vida bastante grande como cliente. Então, quando eu cheguei nessa posição de agência, eu percebi que tem é um conflito o dinheiro, como é em muitas relações, né? Mas a gente tem que... a gente, como agência, e eu sempre tratei, quando eu era cliente, minhas agências como sócios e como parceiros, a gente tem que poder, para o parceiro, falar de dinheiro. E falar de dinheiro é difícil, mas falar de dinheiro significa que a gente está combinando o jogo. Porque, no fim das contas, e a gente teve aqui um painel de cliente, eu falo, o que o cliente quer? É simples. O cliente quer que você seja um parceiro de negócio, que você saiba, tenha a dor do negócio e que traga resultados e ajude ele na solução. Mas a agência também é um negócio. E a agência é feita de gente, né? Então, não adianta a gente apertar de um lado ou apertar do outro, porque, no fim das contas, nós não vamos sair como a melhor parceria. Então, eu tive, recentemente, uma conversa com uma cliente, a gente combinou o que vai ser. Ela falou, eu quero colocar essa pessoa X na posição. Eu falei, ok, vamos entender quem é essa pessoa. Eu falei, olha, você está me dando Y para eu contratar essa pessoa, para essa posição. E essa pessoa que você quer ganha 3Y. Então, o que a gente vai fazer? Eu sou sua parceira. Você vai mexer na remuneração para eu poder contratar essa pessoa, ou eu vou continuar com a pessoa Y e vou procurá-la, mas eu quero você tem que saber que é outra senioridade. E está tudo bem, a gente vai, dentro dessa situação, como a gente combinou, eu vou entregar, eu vou ser seu parceiro e tal, mas a gente tem que ter essa conversa, porque senão a expectativa não está alinhada. Ela está achando que eu vou contratar uma pessoa de uma senioridade que está aqui, e, na verdade, o que a gente combinou é uma outra senioridade. Então, se a gente não tem essa conversa, a relação de parceria, que é a relação do dia a dia, não fica boa. Então, acho que a relação... E eu até lembro que, quando eu estava escrevendo, a turma lá de agência falou, mas você vai falar de remuneração no meio mensagem? Eu falei, vou, porque a gente precisa falar sobre isso. Então, é isso, temos que enfrentar as conversas difíceis. Raquel, por favor. Eu vou dividir uma conversa difícil que não foi bem sucedida. E por isso que... Gente, alguém contando um erro, obrigada. E por isso que eu aprendi com ela. Por isso que eu falei, né? A gente, óbvio, estou na RH, estou aqui falando, mas eu também estou... A gente, né? Enquanto a gente estiver vivo, a gente está no nosso processo. E eu, na verdade, há um tempo atrás, tive uma conversa com uma pessoa da minha equipe, que trabalha comigo há muito tempo. E, enfim, e a gente sempre conversava sobre as aspirações de carreira, mobilidade, etc. Era uma pessoa que não tinha mobilidade e tal. E aí, um belo dia, eu fui dar uma devolutiva de potencial e falei, olha, né, como você não tem mobilidade nesse momento, você vai fazer movimentos laterais. Ela, poxa, mas se você me coloca assim, se abrir uma posição em tal país, eu não vou ser considerada. Eu, não vai. Porque a gente está trabalhando há não sei quanto tempo, tem a sua questão, o marido... Não, mas agora eu gostaria de ir. Gente, mas que parte do filme que eu dormi aqui? Ah, não, agora o contexto tal, né, do meu companheiro mudou. E aí, bom, obviamente ficou uma conversa super esquisita. Eu fiquei falando, gente, estou me sentindo uma palhaça, porque onde foi que eu errei? E aí, assim, o que eu aprendi com essa conversa?
todo ano, mesmo com as pessoas que eu trabalho há mais tempo, quando a gente chega nesse momento agora, inclusive, que é o momento de conversa de potencial, eu peço para elas pensarem e escreverem as aspirações de carreira, a condição de mobilidade, qual é a posição dos sonhos, e voltarem para mim e eu falo, se for igual ao ano passado, você vai copiar e vai colar o do ano passado. E você vai olhar para mim e vai repetir. Porque eu estava partindo do lugar que aquilo não tinha mudado, e era uma mudança tão grande que eu acho que a pessoa me falaria, e ela não falou, e talvez porque eu não criei o ambiente, talvez porque era um assunto sensível para ela. E aí eu aprendi a não assumir nada. Nessas conversas eu tenho que ser muito explícita, tenho que perguntar diretamente, tenho que estar esperta para ouvir também, porque é o que a gente mais ouve. O gestor fala, claro que essa pessoa já sabia que ia ser mandada embora, e a pessoa vem e fala, meu Deus do céu, de onde veio? Eu acho que é uma conversa muito parecida. Então, se você acha que você foi explícito, seja mais explícito. Se você acha que você sabe o que a pessoa quer, na dúvida, pergunta de novo. Ótimo. Eu costumo falar que, se você vai ter uma conversa difícil, na verdade, eu gostaria de cortar essa palavra da existência da humanidade. Não use a palavra óbvio. Óbvio é uma coisa que não existe. A partir do momento que você fala é óbvio e não é, a pessoa já se sente atacada. Então, assim, conversa difícil, não existe a palavra óbvio. Você tem que falar as palavras. Flor, conta pra gente. Acho que tem um ponto aqui que permeia uma conversa difícil, é uma situação também difícil e desconfortável, principalmente para nós mulheres, é demonstrar vulnerabilidade. Né? Então, toda vez que você demonstra vulnerabilidade, e existe o estigma, né, de vulnerabilidade para mulheres em cargos de liderança, porque isso pode ser sinônimo ou demonstrar fraqueza ou fragilidade. E isso gira situações desconfortáveis, isso gera conversas desconfortáveis, e isso gera situações desconfortáveis. Então, eu acho que o ponto que também eu tenho aprendido e exercitar a vulnerabilidade é quando você admite que você tem uma dificuldade, que você tem um desafio, e você verbaliza isso, e você torna isso declarado, principalmente com seu time. Porque a gente olha para a liderança e, às vezes, a gente fala assim, poxa, essa liderança tem resposta para tudo. Não, a liderança não tem resposta para tudo. Né? Inclusive, o caminho para construir a resposta é na colaboração e na cocriação e no exercício em time. Então, eu acho que a gente, principalmente nós, mulheres, a gente tem que sair desse mundo de que, ao eu expor uma fragilidade, eu estou colocando em xeque a minha autoridade e a minha competência, né? Quando, na verdade, ao expor uma vulnerabilidade, eu estou dando permissão para as outras pessoas também demonstrarem as vulnerabilidades delas, e a gente está construindo aqui uma cultura de pertencimento e de autenticidade. E eu acho que, dificilmente, a gente abre espaço para isso, porque a gente tenta se proteger. Né? E, às vezes, numa situação desafiadora, num problema, num desafio, a gente se colabora muito pouco. Né? A gente fica com isso para a gente, e o que acaba desencadeando conversas difíceis, situações difíceis, e você ali passando um perrengue desnecessário. Então, eu acho que eu tenho aprendido também a demonstrar mais os meus desafios, a chamar as pessoas a colaborar comigo, né? E a demonstrar que nós não somos infalíveis, muito pelo contrário. É muito bom isso que você está falando, porque outra situação em conversa difícil que eu acho que é bem importante é quando a gente alinha os conceitos. Uma última consultoria que a gente estava dando, as pessoas, o time falava muito, mas ele não me respeita. E o outro falava, mas ele não respeita. E aí a gente virou e falou, para você, o que é respeito? E aí, a hora que a gente foi alinhar a expectativa, cada pessoa tinha uma definição do que era respeito. Igual cada pessoa, às vezes, pensa que vulnerabilidade é uma coisa. Então, para começar uma conversa difícil, é bem interessante a hora que a pessoa faz uma afirmação categórica, você pergunta para ela, mas para você o que é vulnerabilidade? Ah, porque para mim é outra coisa. Então, vamos aqui, todo mundo acertar, fazer um acordo de uma definição para todo mundo partir do mesmo ponto da conversa. Tem um ponto aqui que eu aprendi, e eu acho que eu até gostaria de compartilhar com vocês. Uma pessoa outro dia me ensinou falando que, numa conversa difícil, a gente deveria aplicar os 3 Cs. É a consciência, a coragem e o coração. E eu acho que, realmente, na hora que a gente combina
os três, a gente acaba desenrolando uma conversa difícil para um caminho mais fácil. Muito bom. E para encerrar, eu acho que o objetivo desse painel é convidar todo mundo a não fugir das conversas difíceis, principalmente as mulheres. Por um único motivo, os problemas não se resolvem sozinhos. E aí a gente vai deixando essas conversas, porque, ai, não, hoje não, foge, desencontra com a pessoa para não ter a conversa difícil. E acho que a conversa mais difícil é aquela que a gente não teve, né? Porque ela fica na nossa cabeça. Talvez a conversa mais difícil que a gente tem que ter é com a gente mesma, para poder nos incentivar a enfrentar isso, né? Porque quem dera se o problema sumisse sozinho. Olha, hoje eu estava vindo para cá e a Silvia, que é do meu time, me mandou uma frase que eu adorei, que tem a ver com isso. Se você achar que ter conversas desconfortáveis é difícil, espere até ver os resultados de não as ter. Com isso, encerramos. Muito obrigada.